Cansada de sofrer bullying, uma menina cria um soro capaz de mudar seu rosto completamente. Então, um certo dia, ela decide matar sua prima e usa o rosto dela para se tornar popular entre as meninas e os meninos. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas se você quiser entender como ela fez isso, vem comigo para mais um resumo. Na China, uma garotinha chamada Wei está do lado do seu pai desenhando uma flor que viu em um de seus cadernos. O pai dela, Johnny, explica que essa flor tem propriedades especiais, capaz de curar os tecidos da pele e deixá-los com a aparência normal novamente. Enquanto Wei vai alimentar sua cobra, Johnny continua realizando um experimento para tentar consertar seu rosto. Então ele pega um dos tecidos e coloca na sua face. Inicialmente, tudo parece dar certo e ele volta a ter uma aparência normal. Só que de repente algo estranho começa a acontecer. Ao se olhar no espelho, ele percebe que o tecido cobriu sua boca, e então ele começou a procurar uma maneira de reverter o procedimento, mas já era tarde demais. Johnny pega uma faca para cortar a boca, mas ela se fecha de novo e o tecido da pele acaba cobrindo seu rosto por completo. Wei, vendo seu pai nessa condição, tentou ajudá-lo, mas acabou matando Johnny sem querer. Essa situação deixou uma marca irreparável em seu coração, e desde então ela jurou terminar o projeto que seu pai havia começado. Agora adulta, Wei se encontrava em um novo país, longe de sua casa e da memória de seu pai. Ela havia conquistado uma bolsa de estudos para uma universidade nos Estados Unidos, onde pretende continuar a pesquisa do pai. Atualmente ela mora na casa de sua tia Sofia, que diz para a garota se sentir em casa. Angel, sua prima, aparece para recebê-la com seu cachorro, que não para de latir para a garota. Ao ficar sozinha, Wei chega em seu quarto, onde faz uma oração diante da foto do pai, prometendo que irá deixá-lo orgulhoso. No caminho para a escola, ela esbarra em um homem sem teto que tem uma deformação facial extrema. Ele percebe que a garota é nova na área e está meio perdida, então ajuda ela a chegar até a escola. Na aula, o professor de ciências Wilson faz a chamada e tem uma certa dificuldade em pronunciar o nome de Wei. Ela tenta corrigi-lo, e isso chama a atenção dos alunos que começam a zombar dela. Depois da aula, Wei vai para o laboratório de ciências começar a sua pesquisa, quando o professor aparece discretamente por trás dela. Vendo quão séria a garota está, o professor pede para ver seu caderno e descobre que é uma pesquisa não concluída feita pelo pai dela. As anotações escritas em chinês e cada página era um enigma, e isso chamou a atenção do professor. Querendo ajudá-la, ele convida ela para ser sua assistente de laboratório, e caso ela se esforce ao máximo, ele pode até deixar Wei trabalhar no projeto do pai com os recursos do laboratório. Naquela noite, Angel, junto com suas amigas Eva e Alice, entra no quarto de Wei e encontra algumas fotos estranhas. Quando vasculham seu guarda-roupa em busca de algo, elas veem várias ferramentas com manchas de sangue e decidem sair dali o mais rápido possível. Quando chega em casa, Wei cumprimenta as meninas, e esse simples gesto deixa elas assustadas. Querendo fazer novas amizades, Wei se senta ao lado delas para comer, e isso também deixa as meninas bem desconfortáveis, e por isso elas decidem ir embora. Enquanto isso, Wilson começa a pesquisar o trabalho do pai de Wei e descobre que a pesquisa dele foi cancelada por falta de financiamento. No dia seguinte, Wei observa sua prima e as amigas dela de longe, tentando entender o que havia de tão especial nas garotas. A maneira como riam e agiam e tinham vários amigos era algo que ela queria para si. Então, querendo fazer parte desse grupo, ela se aproxima e convida as meninas para irem comer em um restaurante. Angel, Eva e Alice trocam olhares desconfortáveis, mas acabam aceitando. Wei ficou animada com a possibilidade de finalmente ser aceita no grupo, mas no restaurante sua alegria se transformou em desconforto. As meninas pareciam não se importar muito com a presença dela, até que Alice inventa uma desculpa de que tem outro lugar para ir e Eva vai logo atrás. Angel também não quer ficar sozinha com sua prima e deixa Wei lá sozinha. Wei então volta para casa e o homem sem teto a chama novamente. Ela para ouvir uma pequena história sobre sua família e como ele desenvolveu essa estranha deformação. Logo em seguida, Wilson chega em um carro e a chama para entrar. O professor então faz uma proposta a Wei, que eles começassem a trabalhar juntos no projeto de seu pai, e diz que podem começar no dia seguinte. Wei fica tão feliz com isso que vai até a foto do seu pai para expressar o quanto está orgulhosa e como as coisas finalmente vão dar certo dessa vez. Procurando por Angel, Wei tenta ir até o quarto dela, mas encontra sua prima com um namorado. O cachorro começa a latir novamente e Angel percebe que Wei está por perto. Então Angel sai para encontrar Wei e diz para ela não se aproximar de seu quarto novamente, pois isso deixa ela completamente irritada. No dia seguinte, Wei finalmente começa a trabalhar no projeto de seu pai como professor.
Com o passar dos dias, apesar do trabalho duro, o experimento dos dois não funciona. Não importa o que eles fizessem, pareciam que nunca saíam do lugar. Com isso, o professor fica frustrado e decide parar com o experimento, até que Alice aparece no laboratório e diz que quer ser sua nova assistente, e o professor aceita. Alice então vai embora com Wei e tenta puxar assunto, dizendo que a beleza dela está escondida atrás do cachecol que ela usa, pedindo para a menina tirá-lo. Wei fica feliz pela sinceridade e finalmente parece ter conquistado as meninas. Então ela olha para o chão e encontra um panfleto que anuncia uma flor rara, uma espécie que parecia exatamente com a que estava no caderno de seu pai. Wei segurou aquela folha com firmeza, como se fosse um sinal de que está no caminho certo. Naquela mesma noite, Wei vai até a fazenda onde a flor rara cresce e coleta uma amostra do líquido, sentindo que esse era o passo que faltava para avançar em sua pesquisa. Em seguida, a garota corre para o laboratório, onde começa a misturar vários componentes. Enquanto isso, o professor está em outra sala se relacionando com Eva, quando escuta Wei trabalhando no laboratório. Olhando pela janela, parece que Wei está cortando um pedaço de pele de sua perna, e ao injetar o soro, ela a coloca de volta no lugar, como se não houvesse nenhuma lesão. Então o professor corre para encontrá-la, e enquanto escuta atentamente sua explicação, Eva tira uma foto dos dois que está em uma posição estranha, e manda isso para Angel. Depois Eva se aproxima com ciúmes e oferece carona para Wei. Enquanto o professor, que fica empolgado com a descoberta de sua aluna, decide roubar o caderno para si. Enquanto isso, Angel chega em casa e destrói as coisas de Wei, então ela liga para sua mãe e exige que a garota saia dali imediatamente. Por outro lado, Eva leva Wei para um local isolado e manda a garota se afastar do professor, dizendo que ela deveria se envergonhar de dormir com ele por notas, mesmo que isso não tenha acontecido, e deixa a garota sozinha para ela voltar para casa andando. Depois de uma longa caminhada, Wei chega em casa e encontra o altar de seu pai completamente destruído, e isso a deixa a menina completamente irritada. Ela percebe que Angel fez isso e inicia uma briga com sua prima. Angel tenta enforcar Wei e, para se defender, a garota usa uma caneta que acaba enfiando no olho de Angel. Assustada com o que fez, Wei arrasta o corpo de Angel para o banheiro, enquanto a cachorra fica sentada observando. Com o soro nas mãos, uma ideia maluca surge em sua cabeça, e ela pega uma ferramenta do laboratório para cortar a pele do rosto de sua prima. Ela faz isso com muito cuidado, e depois usa o soro para grudar a pele dela na sua. Wei precisava daquele rosto para finalmente ser reconhecida, e tudo parece funcionar perfeitamente. Então ela assume a identidade de Angel, enquanto a verdadeira tem o corpo escondido embaixo da cama. Em seguida, sua mãe chega em casa e pede desculpas à filha pela briga que tiveram no telefone. Ela vê uma mancha de sangue em sua toalha, mas pensa que é apenas menstruação e pede para sua filha cuidar disso enquanto abraça ela. Enquanto toma banho, Wei começa a assistir o estilo de vida de Angel no celular, quando sua mãe aparece novamente. Ela diz que irá fazer uma viagem de negócios e que não vai voltar tão cedo. As duas então se despedem e Wei, depois de muitas tentativas, finalmente consegue se passar por Angel. Quando chega na escola, todos ficam felizes em vê-la, e então seu namorado Nick se aproxima para lhe dar um beijo. É a primeira vez de Wei beijando um garoto, e ela fica extremamente empolgada. Após a escola, Wei passa um tempo com as melhores amigas de Angel, e isso lhe traz muito conforto. Eva, a garota mais popular da escola, fica horas conversando com ela, e ela acha isso um sonho que se tornou realidade. Naquela mesma noite, Wei se olha no espelho e começa a admirar seu novo visual, quando o namorado de Angel chega para buscá-la para o encontro romântico. Os dois decidem ficar um tempo juntos em um local isolado nas montanhas, e quando tentam ficar mais íntimo, o rosto de Angel começa a se desprender e cai no rosto de Nick, revelando a verdadeira identidade de Wei. Assustado com o que acaba de ver, Nick não percebe que tem um abismo atrás dele e acaba caindo acidentalmente para a morte, enquanto Wei observa tudo isso horrorizada. Quando chega em casa, a garota começa a procurar o caderno do pai para encontrar uma solução. Ela lembra que seu professor ficou com ele e liga para o Wilson, que não atende nenhuma de suas ligações. Então ela resolve usar o soro mais uma vez e coloca o rosto de Angel novamente. Enquanto isso, o professor encontra a flor misteriosa, mas descobre que a porção que Wei pegou drenou a maior parte dos nutrientes, então ele consegue pegar só algumas gotas do líquido. Após conseguir o que queria, ele recebe uma ligação de um cientista, que avisa que os experimentos daquele caderno têm efeitos colaterais graves e que não deveria continuar com a pesquisa.
Por outro lado, Wei chega ao laboratório da escola e começa a vasculhar procurando pelo caderno de seu pai, mas não encontra nada. Então ela liga para o professor mais uma vez, pedindo o caderno de volta, mas ele se recusa a devolvê-lo, dizendo que agora é trabalho dele e que planeja ficar rico com o projeto. Quando ela está prestes a sair, Wei encontra Eva e vai até ela, implorando para que a leve para casa. Depois que ela faz isso, Wei convida Eva para entrar, prometendo mostrar algo surpreendente. No entanto, quando Eva a segue, Wei pega um objeto e tenta esmagar a cabeça da garota. No entanto, Eva é rápida o suficiente para se esquivar e corre para salvar sua vida. Ela vai até o jardim, onde se esconde dentro de uma piscina. No entanto, a patricinha é rapidamente encontrada por Wei, que ali mesmo enfia uma faca em sua cabeça. Wei leva o corpo de Eva para dentro de casa e decide assumir a identidade dela para recuperar o caderno do pai. Então, no outro dia, ela vai até a casa do professor, mas quando ele tenta beijá-la, Wei evita contato. No entanto, quando fica sem saída, acaba se vendo obrigada a dormir com ele. Depois, os dois conversam em uma sala e o professor abre o armário para pegar um pó da felicidade. Quando ela percebe isso, ela vai até lá para ver se acha o livro, mas tudo que encontra é um pouco do soro. Então a falsa Eva diz que está com dor de cabeça e vai embora para casa. O professor suspeita a atitude de sua aluna e vai conferir o compartimento novamente e percebe que o seu soro não está lá. Mais tarde, Wei aparece com seu rosto normal, mas bem avermelhado. A garota recebe a visita de Alice, que foi até lá para saber de suas amigas, já que está um bom tempo sem vê-las. Wei diz que todas se foram e Alice não entende o que ela quis dizer com isso. Ela vê o rosto de Wei e se oferece para passar a noite com ela. E quando Alice abre a geladeira para pegar uma água, fica chocada com o que vê. Ela grita de medo e Wei cobre o rosto dela com um plástico, sufocando ela até a morte. Em seguida, o professor chega na casa procurando pelo seu soro e dá de cara com Wei sentada de uma maneira estranha. Ele pergunta por Eva e Wei muda de assunto, parabenizando o cara por ter criado seu próprio soro. O professor entende a ironia e diz que levou apenas uma tarde para criar um projeto que seu pai levou a vida inteira. Wei finalmente revela que o soro está na geladeira e Wilson vai até lá buscá-lo. Mas, quando ele abre a geladeira, ele encontra a cabeça de Eva, e Wei aproveita o estado dele para aplicar uma seringa em seu pescoço. Quando Wilson acorda, ele grita de dor quando percebe que seu peito está exposto. Wei começa a realizar experimento no professor e coloca uma outra pele nele, que rapidamente começa a se misturar com a sua. Ela também coloca um canudo em sua garganta para mantê-lo respirando durante o processo, enquanto a pele cobre todo o seu rosto. Por outro lado, a vizinha escuta os gritos do cara e entra na casa para verificar o que está acontecendo. E quando ela vê o que Wei fez, ela corre para chamar a polícia. Rapidamente, eles chegam no local e Wei corre dos policiais que começam a persegui-la a pé. Enquanto tenta se esconder na linha do trem, a garota encontra novamente um morador de rua e implora pela ajuda dele. Só que quando ele esconde Wei em seu casaco, a garrafa do soro quebra e vaza líquido por todo o lado. Os policiais, então, passam por eles, sem escutar Wei gritando de dor, enquanto o corpo dela começa a se fundir com o do morador de rua. Sua tia, que também está procurando por Wei, vê uma garota aleatória na rua e chama por ela, sem saber que sua verdadeira sobrinha está bem ao seu lado, com seu rosto e corpo totalmente deformado, parecendo um monstro. Ao ver isso, Sophia grita e sai correndo, deixando Wei sozinha. Terminando assim, mais um filme. Se você gostou do meu resumo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima! Tchau!